Continuando nosso curso sobre redes neurais e Deep Learning, agora nessa aula nós vamos ver um pouco sobre o que é uma rede Multilayer Perceptron. Se eu pegar uma rede com vários perceptrons desse, então cada círculo aqui é um perceptron, um neurônio daquele que faz aquele cálculo básico que a gente acabou de ver, então posso criar uma rede com várias camadas, onde cada camada tem vários neurônios, vários perceptrons. Uma rede com esse formato, nesse exemplo aqui, eu tenho a camada de entrada, que são os meus atributos, meus x. Depois eu tenho duas camadas ocultas. Na primeira camada tem 3 neurônios, na segunda camada tem 4 neurônios. Esse número de neurônios aqui também é uma configuração aí da rede. Nesse exemplo tem 3 e tem 4. E tem um neurônio de saída. E essa rede é totalmente conectada, ou seja, cada entrada X1 aqui vai para cada um dos neurônios da primeira camada. Então, X2 aqui vai para cada um dos neurônios, dos 3 neurônios. E a saída de cada neurônio desse é usada como entrada aqui para cada um dos neurônios da próxima camada. E esse processo repete até eu chegar na última camada aqui, que recebe o valor de cada um dos neurônios da penúltima camada e vai fazer o seu cálculo final aqui para determinar a saída. Então, essa aqui é chamada de uma rede de perceptrons de várias camadas, que em inglês seria o Multilayer Perceptrons. A gente vai ouvir muito esse termo aí, Multilayer Perceptron. E para que isso aqui seja realmente uma rede de perceptrons, ele tem que ter pelo menos duas camadas. Duas, lembrando que eu não conto a camada de entrada. Então tem que ter pelo menos uma camada oculta e uma camada de saída. Nesse exemplo aqui tem 3 camadas. Então a saída de cada perceptron é a mesma e é replicada para os perceptrons da camada seguinte. E essa rede é uma rede completamente conectada, então em inglês é o termo Fully Connected Network. Então, assim, resumindo aqui, quando vocês forem usar aí alguma API pronta para criar uma rede neural, vocês vão encontrar provavelmente uma API para uma rede chamada Multilayer Perceptron. Então eu posso usar esses termos, Multilayer Perceptron, ou Fully Connected Network, ou simplesmente rede neural. Esses termos são sinônimos. Quando a gente ouve esses termos, a gente está falando de uma rede simples de perceptron com essa cara aqui. Depois nós vamos ver outras arquiteturas de rede, mas quando a gente fala de uma rede neural, simplesmente usa o termo rede neural, a gente está falando aqui de uma rede multiperceptrons. Ok? Vamos ver então, se eu tenho a gente viu como fazer o cálculo de um único neurônio. Então, se eu tiver uma rede com vários neurônios assim, vamos mostrar um exemplo de como calcular esses valores para chegar na minha saída. Nesse exemplo, a nossa rede Multilayer Perceptron tem duas camadas e a camada de entrada tem apenas 2 atributos, x1 e x2. A primeira camada tem 3 neurônios e a segunda camada tem apenas um neurônio e já é a própria camada de saída. Então nós vamos mostrar aqui como que essa transformação linear, que a gente acabou de estudar aí, dada por WTX mais B, nós vamos ver um exemplo prático aqui de como calcular isso. Então suponha que a minha entrada, meus atributos de entradas, aqui tem o valor 1 e 1, para ficar mais simples o cálculo aqui. E para cada uma dessas entradas, tem uma aresta aqui para cada um dos 3 neurônios da primeira camada e o peso correspondente dessa entrada para o neurônio. Então, no primeiro exemplo aqui, a entrada x1 tem um peso 0,8 para o primeiro neurônio. E ela tem um peso 0,2 para o segundo neurônio e um peso 0,7 para o terceiro neurônio. E a mesma coisa acontece aqui com o x2. X2 tem um peso 0,6 para o primeiro neurônio, 0,9 para o segundo e 0,1 para o terceiro. E cada neurônio desse tem um bias, aquele viés, que eu chamei aqui de B1, B2, B3, com esses valores que estão em cima deles aqui.
Então a gente quer fazer esse cálculo aqui dessa transformação linear, multiplicando os pesos pelo valor da entrada e somando com esse viés B. Então, para esse primeiro neurônio aqui, ó, eu vou chamar da saída Z1, o resultado do primeiro neurônio, a gente pega esse valor do atributo que é 1, multiplica por 0,8, que é esse peso que chega aqui, depois soma com o valor do atributo x2, que é 1, multiplicado pelo peso que vai para o neurônio 1, que é 0,6. Então, essa soma 1 vezes 0,8 mais 1 vezes 0,6 e ainda o valor do viés aqui, que é 0,2, isso dá um resultado igual a 1,6. Então, 1,6 que eu coloquei dentro aqui do neurônio é o valor de saída desse neurônio após essa transformação linear. E a gente pode repetir esse mesmo cálculo para os outros dois neurônios. Então, para o neurônio 2, eu tenho esse valor aqui, ó, valor 1 do atributo x1 vezes o peso 0,2, mais 1 do atributo x2 vezes o peso 0,9, mais o viés 0,1. Então, fazendo essa conta, a gente tem aqui o Z2. Então, o Z2 dá um valor de 1,2, que eu coloquei dentro desse neurônio aqui, ó. Então, é a saída após a transformação linear nesse neurônio. E a mesma coisa a gente repete para o terceiro neurônio, né? Pegando aqui, ó, 1 vezes 0,7, mais 1 vezes 0,1, mais o viés 0,3. Então, eu tenho o valor 0,1, quer dizer, desculpa, 1,1 como saída desse terceiro neurônio. Então, essa passagem, observe que esses cálculos aqui, eles podem ser feitos em paralelo, ou seja, enquanto eu calculo aqui a saída do neurônio 1, eu posso estar ao mesmo tempo calculando o valor para o neurônio 2 e também para o neurônio 3. Então, esse cálculo é um cálculo repetitivo, né? E pode ser paralelizado. Então, é isso que faz com que as redes neurais consigam processar aí grandes volumes de dados de forma rápida, porque você consegue paralelizar isso e aproveitar esses recursos dos computadores aí, tipo as placas gráficas, GPUs, né, para fazer com que esse cálculo seja mais rápido ainda. Então, porque esse cálculo é simples, né, é só multiplicações e somas e pode ser paralelizado. Bom, então aqui a gente terminou o cálculo para a primeira camada. Então eu consigo paralelizar o cálculo da primeira camada. Mas a segunda camada tem que esperar o resultado da primeira. Então aí eu não consigo já paralelizar as camadas, mas dentro da mesma camada eu consigo fazer esse cálculo em paralelo. Então agora eu tenho as saídas de cada um desses neurônios da primeira camada e eu vou usar então essas saídas como entrada para esse neurônio da segunda camada. E aí vou definir os pesos aqui de cada um desses arestas e nós vamos repetir esse cálculo. Então, fazendo isso, vamos supor aqui que os pesos dessas arestas sejam 0,3, 0,2 e 0,5 respectivamente. Com essas saídas, então, o cálculo aqui desse outro neurônio, eu chamei de Z4, o Z4 aqui é a saída desse último neurônio, ela vai ser a saída desse aqui, que é 1,6, vezes o peso 0,3, mais a saída desse aqui, que é 1,2, vezes o peso 0,2, mais essa saída 1,1, vezes o peso 0,5, mais esse viés 0,4 aqui desse neurônio. Então, fazendo essa conta, a gente tem aqui a saída Z4, cujo resultado é 1,7. Então, o resultado aqui do último neurônio é 1,7. De acordo com aquela definição que a gente fez lá, se a saída dessa transformação linear for maior que 0, a saída da minha rede, do problema aqui de classificação binária de um perceptron, é igual a 1. Então, se o valor é maior que 0, a saída é 1. Se o valor for menor que 0, a saída é 0. Então, para esse exemplo, ela deu maior que 0, mas num outro exemplo, eu poderia ter esses pesos, inclusive negativos, então isso aqui poderia dar um resultado saída 0. Então, essa que é a ideia da transformação linear
numa rede multipercepto. Eu vou simplesmente repassando o resultado que eu obtenho numa camada, eu uso esse resultado como entrada para a próxima camada e posso ter então várias camadas até chegar na camada de saída, onde eu tomo essa decisão se o resultado é 1 ou 0 aí, baseado quando é um problema de classificação binária. Bom, só para finalizar aqui, eu simplifiquei, nesse exemplo eu só mostrei a transformação linear, que é essa aqui. Mas a gente ainda tem uma coisa chamada função de ativação. A função de ativação vai pegar esse resultado aqui, 1,67, e aplicar a uma outra função não linear, para a gente ter uma saída aqui que é um resultado não linear e vai facilitar os cálculos aí depois do ajuste desses pesos através do processo de backpropagation que a gente vai ver mais na frente. Então, aqui ainda falta eu aplicar essa saída, esse valor aqui, 1,7, uma transformação linear, assim como eu faço também para cada saída de cada um dos outros neurônios. Então, esse 1,6, na verdade, ainda passa por uma transformação linear para gerar realmente a saída desse neurônio. E a mesma coisa com cada um dos outros. Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, nessa aula, o objetivo era mostrar a transformação linear, que é esse cálculo das multiplicações do somatório. Ok? Então, é isso para essa aula. Lembrando que esse material está disponível aí na minha página. Vocês podem acessar aí depois para entender com mais detalhes aí. Tem os slides e aqui tem alguns links e referências bibliográficas.